igreja. É um prazer estar aqui mais um dia com vocês. A casa cheia, muito adolescente, muito jovens. Eu estava fazendo uma reflexão sobre esse mês dos jovens e me veio a dúvida. Eu pensei, os apóstolos, quantos anos tinha quando Jesus chamou eles para largar tudo e viver o propósito de Deus? Mas numa pesquisa eu vi que só Pedro não era menor de 21 anos. A maioria tinha 18, 19. Isso me surpreendeu, porque hoje a gente vê muito os jovens, né, falando de aproveitar a vida, está muito novo para se converter. Já tem uns anos já, ou até décadas já, que a gente tem esse dogma na sociedade, que nas igrejas tem muito pessoal já idoso, né? Os jovens vão curtir, fazer faculdade, viver a vida depois que eu se aposentar, quando eu ver que o negócio está começando a ficar feio para mim, a morte está batendo na porta, eu volto, né? Todo mundo tem medo da morte. Será que eu vou para o inferno? Será que eu não vou? Melhor voltar para a igreja. E se perde o vigor físico da juventude, se perde seus anos bons, se perde o dia de amanhã, se perde a eternidade. No final é isso. Ninguém de nós aqui sabe o que vai acontecer amanhã. Todos nós temos planos. E não é errado a gente ter planos. Claro que a gente tem planos e propósitos para nossas vidas. Tentamos regular elas da forma minimamente exata para acontecer aquilo que nós queremos. Mas no final tudo está na mão de Deus. E vivemos uma sociedade que esquece a todo momento que nós somos pobres, que nós somos frágeis. Então, nesse mês dos jovens e o dia dos adolescentes batistas, nós vamos ir lá na palavra de Deus, na epístola 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 9. Vamos ver o que Paulo tem a falar para essa juventude, que Deus tem para falar. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9. Vamos lá. O apóstolo Paulo, escrevendo, diz: empenha-se por vir até aqui o mais depressa possível, escrevendo para Timóteo, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Parou aí. Em algumas traduções vai ter mundo, amando este mundo, né? Outras que eu creio que faz mais sentido, amando o presente século. E nós vemos quem era esse Demas, né? Que tem poucos trechos na Bíblia, se não me engano é em Filemão e Colossenses, Paulo fala dele, né? E em Timóteo, que a gente tem que era um seguidor de Cristo, né? E que era um cooperador de Paulo. Ele viajava com Paulo, né? Cujo testemunho bíblico afirma ter amado o presente século. É estranho dizer assim, porque aqui Paulo não fala que, entre aspas, que desviou, perdido a fé, caído em pecado grosseiro ou promovido algum escândalo, como ele já advertiu alguns irmãos nas cartas de Coríntios, né? Nada disso. Paulo fala que ele abandonou ele, né? Por haver amado a sua época, os ares que as pessoas daquele tempo gostavam de nalar. E ele se deixou seduzir pelos prazeres, preocupações ou atrações do mundo, ao invés de continuar comprometido com a missão cristã. Demas, quem é ele? Onde está ele na nossa época? Nas nossas épocas tem esses Demas, né?
Quem já não sabe que tem uma caminhada muito grande aí, o pastor, os irmãos aí que estão caminhada mais longa na vida cristã, aqueles irmãos que o acompanhavam, né? Tinha aquele vigor todo e no final os abandonaram, nós seguimos sozinhos e Deus sempre tem nos sustentado, mesmo com essas pessoas, esses que foram nossos colaboradores, que foram irmãos de Cristo se desviando, né? E Demas, ele foi seduzido pelos desejos, pelos ares daquele presente século. E qual eram os desejos e os ares daquele presente século? Quais os desejos e os ares desse presente século que nós estamos contemplando? O que é aquilo que te seduz? Seduz a sua carne. Toda época tem alguns pecados específicos. E Satanás, ele trabalha de forma específica para cada época. Ele tenta seduzir de formas diferentes, né? Ele usa planos diferentes, mas o campo de batalha sempre vai ser seu coração e sua mente. Ele vai tentar te seduzir, te conquistar. Hoje nós estávamos na história do livro dominical, né, que nosso amado professor disse sobre guerra, né? A vida cristã é uma guerra. Adolescente é uma guerra. E se você não tem essa mentalidade que a vida cristã é uma guerra, nós estamos aqui numa guerra, você está desprotegido, você vai ser baleado, você pode ser ferido, você pode ser morto no campo de batalha, nunca mais você pode voltar. E nós temos armas dos inimigos, e o inimigo também tem muitas armas, né? E ele tem as suas artimanhas. Nesse ponto, eu vou colocar o tema dessa mensagem de o jovem na sociedade secular. Para a gente continuar, a gente tem que entender o que quer dizer presente século ou secular. O significado mais clássico é o plano terreno da vida cotidiana, trabalho, esportes, afazeres da vida terrena. Todos nós temos afazeres secular de cada época, de cada tempo. Tem profissões específicas, afazeres específicos, e isso, em geral, não é pecado, né? Num significado mais moderno, né, com o movimento do século XVII, e essa época que eram os iluministas, os iluminados, né, a ciência deu um salto muito grande, veio aquelas pessoas que eram antirreligiosos, né? Então tem o significado o quê? O neutro, imparcial, arreligioso. No final, a religião e o Estado não se misturam. Quem já viu isso aqui? Não é? Se propaga o tempo todo, mas nunca na história existiu isso. Nunca na história. Não tem como Emílio se candidatar a deputado e querer fazer uma lei para ser aprovada sem eu ter, anterior disso, uma noção de bem comum, do que é certo e o que é errado. E isso vem da onde? Da onde que eu estou tirando isso? Do nada? Não existe nada de nada. Todos nós somos religiosos em algum ponto. Todos nós amamos algum Deus, mesmo o dinheiro, prazer, poder. Não são um Deus feito de madeira, nem de ouro e nem de prata, mas são um Deus que te conquista, que conquista seu coração e você vive para ele. Então, nós temos que tomar muito cuidado com certas propagandas e narrativas que são impostas aos cristãos e eles compram. Simplesmente compram porque, infelizmente, nós somos muito analfabetos biblicamente. A questão toda é essa. Meu povo é enganado, se perde porque falta de conhecimento. A terceira e mais atual, cunhado por um filósofo chamado Charles Taylor, tem um livro muito bom chamado A Era Secular,
E ele traça e lê muito bem esse século presente. Ele fala o quê? Na verdade, esse século presente que nós vivemos, a crença é contestada. Tornou-se possível a ideia de não se crer em Deus. Então, mesmo aquelas pessoas que crerem, elas duvidam em algo. Nós estamos no meio de uma tensão na nossa mente que a gente fala, será? Eu creio, mas sempre tem uma coisinha, né, uma tensão ali dentro, ali, mesmo que a pessoa mais religiosa, ela fica. Então, esse século, ele não é como alguns filósofos, psicólogos acham que Deus está morto, ou a religião está se acabando. Na verdade, não. Nós somos mais religiosos do que épocas passadas. Só que a crença em Deus, ela começou a ser contestada. E isso nunca na história da humanidade, uma sociedade viveu sem acreditar em Deus ou deuses. Né? Nunca na história uma sociedade deixou de acreditar em algum tipo de Deus. É a primeira vez na história que nós estamos passando que, se você não acredita em Deus, você é uma pessoa inteligente, você é uma pessoa culta, né? Então, elas não conseguem, essas pessoas, elas não conseguem enxergar que os seus pressupostos, que elas têm certeza, já é uma fé. Uma fé no mundo secular. Fé na ciência, que fala que, do jeito que essa mesa de que madeira veio, fala que o pastor Josimar é feito de pedra, com os órgãos e tal, mas não consegue dizer por que ele é assim e porque ele deve ser assim, não consegue dizer. Então, nós estamos vivendo uma fé na ciência, né? Mais pelas pessoas que se dizem mais cultas, que controlam os meios de informação e têm jogado isso de goela abaixo em toda a população, através de televisão, mídias sociais, Facebook, Instagram. E nós temos, às vezes, repetindo certos discursos não cristãos, simplesmente porque isso entra na nossa mente de uma maneira até subliminar. Você acaba ficando repetindo aquilo que a gente fala e você não para pensar se realmente aquilo que você viu na televisão ou não é verdade à luz da palavra de Deus. Lembrando, nós, adolescentes, jovens, temos que olhar sempre para a palavra de Deus para questionar o que está à nossa volta. Não do meu conhecimento, porque eu fiz uma faculdade, tenho graduação, mestrado, doutorado. A palavra de Deus sempre vai ser a verdade. Para aquela pessoa mais humilde, para aquela pessoa mais culta. Nós hoje de manhã falamos sobre a questão do não merecimento de sermos salvos, né? Não é por classe social, é simplesmente por confiar e entregar a sua vida totalmente a Deus, né? Então, com essa definição que nossa crença está sendo contestada, seus vizinhos habitam um mundo diferente. Eles não são mais incomodados pela questão de Deus enquanto tal, pois são devotos de um termo, eu vou falar aqui agora, o humanismo exclusivo. Um modo de ser do mundo que oferece sentido sem transcendência. Eles não têm mais a sensação de que falta algo, né? Então, assim, pela primeira vez na história, esse tipo de humanismo puramente autossuficiente tornou-se uma opção amplamente disponível. Quero dizer com isso que um humanismo que não aceita quaisquer objetivos finais além do próprio florescimento humano, nem qualquer lealdade a nada além desse florescimento. Isso não ocorreu com nenhuma outra sociedade anterior. Então, irmãos, aqui a gente não basta só indagar como adquirimos a permissão de parar em crer em Deus. Precisamos também inquirir sobre o que surgiu para substituir essa crença, pois não é que a nossa era secular seja uma era de descrença, é uma era de crença no oposto.
Então, passamos a acreditar que o dinheiro vai trazer felicidade. Passamos a acreditar que eu sou solteiro, eu vou casar, meu casamento vai trazer felicidade. Começamos a acreditar que os estudos vão me conseguir um emprego bom, automaticamente vai me colocar no caminho da felicidade. Casa, apartamento, computador, roupa de grife, isso vai me trazer felicidade. Coisas superficiais, coisas boas que Deus criou. Nós começamos, e essas pessoas começaram a acreditar que tudo isso vai trazer a felicidade. Tem uma frase de Agostinho de Hipona, bispo do século IV, que fala assim: tu incitas o homem para que goste de te louvar, porque o fizeste rumo a ti, nosso coração é inquieto, até repousar em ti. Então nós temos um desejo que Deus colocou no seu coração de procurar a felicidade eterna. Você tem esse desejo, nós temos esse desejo de ser feliz a todo momento. Mas com o pecado e com a queda, a sua bússola foi quebrada, destruída. Você agora procura a felicidade em todos os lugares, menos Deus. Vocês estão entendendo? As pessoas estão procurando a felicidade, o bem e a justiça em lugares e coisas criadas pelo Criador. E estão adorando essas coisas em vez do Criador. Então nós temos que voltar a acreditar em Deus realmente, sem amarras, voltar e falar, e confessar que Deus realmente é o dono da nossa vida. Não só quando eu estou aqui na igreja, mas quando eu estou no trabalho, quando eu estou fazendo diário, como esposo, tudo. Mas a gente tem que entender que essas pessoas, elas são únicas em seu mundo interior da mente. O que elas são em seu mundo de pensamento determina como elas agem. Da maneira que pensa o homem é. A visão de mundo de um povo determina a sua moral particular e o tipo de sociedade que ele constitui. Agostinho leu Confissões, alguns livros de Agostinho, está perdendo, porque ele é influente até hoje, não só dentro da igreja, o pensamento dele, mas na área da psicologia, filosofia. Muito que ele disse até hoje é discutido. Segundo ele, já naquele século, a fé precede a razão. O que ele está querendo dizer? Uma fé precede a razão. Eu sou uma pessoa desse que estou muito dura, até medo às vezes eu falo: Senhor, eu tenho que ter mais, ter mais garra, mais aquela confiança mesmo. Mas o que ele me diz aqui, que antes de você defender, o que ele está falando? Antes de você defender alguma coisa que você fala que é certo, você no seu subconsciente, nos seus pressupostos, você já decidiu que aquilo é certo, porque você ama aquilo. Então quando você vê pessoas defendendo que homem é mulher, mulher é homem, ou coisa desse tipo, que foge da razão lógica, você vê assim: não é possível que essa pessoa está falando e acreditando nisso. Na verdade, ela está amando aquilo e aquilo cegou ela. Para ela, aquilo é a verdade. E não adianta você debater, não adianta você... É diferente, não adianta você entrar num debate acalorado, que ela é muito difícil ela olhar e ver que ela está errada. Sabe, que ela não aquilo. A fé naquilo que ela quer ter precede a razão. Então tudo é construído, o raciocínio dela é construído em cima da fé dela. A Bíblia mesmo fala que nenhum raciocínio vai converter ninguém, nenhuma pregação eloquente vai converter ninguém. É quem que convence? Espírito Santo. Nós só somos porta-vozes. O que eu estou falando aqui é simplesmente o que a Bíblia já disse. Eu só estou repetindo de formas e maneiras diferentes para que a gente possa entender que o que Deus ele
falou, cabe o Espírito Santo a cada um aqui, ele possa envolver vocês em tudo que eu estou falando aqui. Aqui a gente possa nos converter nos nossos pecados, que a gente possa ver o mundo de outra maneira, que a gente possa ver Deus mais grandioso, que a gente possa ter profunda certeza dos nossos pecados. Então, não podemos, ninguém suporta uma vida sensitiva, que é o niilismo. Se a gente chegar às consequências de uma vida de relativismo, importa a minha opinião, porque a sua está certa e a minha está errada, não tem essas briguinhas assim. Se a pessoa chegar a ver as consequências com isso, que não existe verdade absoluta, moral absoluta, nós vamos viver num mundo que nada faz sentido. Nada faz sentido. Por que eu estou aqui? Por que eu tenho que fazer isso? Por que matar é errado? Por que é errado matar? Quem disse isso? Então, se nós chegarmos num mundo que está do jeito que está, é uma nova idade das trevas. Tem um cunhado no iluminismo para depreciar a Idade Média, mas nós estamos numa época de paganismo, onde se sacrifica crianças e assassina crianças no ventre das suas mães e por pura felicidade todo mundo acha graça, todo mundo ri, todo mundo concorda. Isso não concorda, tem alguns que são que concordam com isso. Assassinar a criança no ventre da sua mãe, a própria mãe, qual a altura do assassinato? A gente fala abortar, que é eufemismo às vezes, para dar uma amenizada, né? Então, sim, irmãos, nós temos que Deus possa nos abrir os olhos para pecados da nossa época específica e que a gente possa acreditar nele. Então, essa perda cria uma pressão, a insatisfação e vazio impulsionam a buscarmos coisas para dar sentido. A gente busca amor, importância, like, curtida, dinheiro, ser desejados. Os jovens adoram. Quem é que nunca foi jovem aqui? Gostar de chegar naquela turminha do barulho, fazer piada, né? A gente está sempre por cima de todo mundo. Mamãe compra roupinha cara, tênis da hora, celular da hora, né? Todo mundo gosta. Mas essa geração, irmãos, segundo os psicólogos, é a geração mais frágil psicologicamente. O que está acontecendo? Tanta bonança, tanta segurança, e a geração que mais sofre de ansiedade. A geração que mais sofre. O que está acontecendo nesses bens materiais, essas coisas tudo? Então, não era para criar uma certa segurança, que você não vai passar fome, você vai na rua e vai voltar no horário marcado. Será que os pais, será que a gente não está super protegendo os nossos filhos na vida física e subprotegendo na vida virtual? Ninguém vigia o celular dos filhos, dá o que ele quer, o filho vive ali naquele mundinho virtual ali e a gente não vê nada, deixa eles ali. Será que eles estão deixando de viver os problemas diários que os mais velhos já tiveram, as decepções escuras? A gente está protegendo demais, eles não estão criando casca para viver a vida diária? Então, irmãos, indivíduos podem professar uma fé religiosa e se dizer não seculares. Todavia, na prática, a existência de Deus pode não ter impacto perceptível algumas sobre decisões e conduta de vida. Isso acontece porque em uma era secular, até mesmo as pessoas religiosas tendem a escolher namorados e cônjuges, profissões e amizades, a tomar decisões financeiras sem ter outro objetivo maior do que a própria felicidade pessoal brasileira. Se tornou, irmãos, coisa rara sacrificar pais
e a riqueza pessoal em favor de causas transcendentes. Mesmo entre quem afirma que crê em valores absolutos e na eternidade. Então, é perceptível ver, né? Muitas pessoas que dentro da igreja estão trocando o bom, estão trocando o excelente pelo bom. Nós estamos trocando as coisas transcendentes por coisas terrenas que vão ficar para trás. Tem até uma mensagem que está na revistinha de hoje, que era do Jim Elliot, missionário que foi morto no Equador por uma tribo indígena. A frase dele é: se você dá aquilo que pode perder para ganhar aquilo que não pode perder, você não é pobre. Isso está falando na Bíblia de forma diferente, mas é o mesmo sentido. Se você quer ganhar a sua vida, perder lá, pode ser ao contrário, né? Se você quiser ganhar a sua vida, você tem que perder. Se você está ganhando ela de alguma forma, com bens materiais e tal, você está perdendo. Jesus está dizendo isso. Jovens, será que vocês não estão gastando muito tempo tentando ser aprovado pelos seus coleguinhas do lado? Será que vocês estão perdendo tempo com isso e não estão se aprofundando no conhecimento de Deus? A eternidade começou agora já, quando você nasceu. Ou você pensa que você vai morrer, aí você vai esquecer tudo que você tem aqui. Você vai ser julgado pelo quê? Tiago foi claro, você viveu aqui. O jeito que você viveu aqui é o jeito que você vai viver toda a eternidade. Se você viveu a sua vida sem Deus, você vai viver a sua vida sem o amor de Deus. Porque quem fez o inferno não foi o diabo, foi Deus. Né? Então a eternidade começou agora. A morte não é o fim, é o começo de algo eterno. Então, irmãos, a gente vê a todo momento que a cultura, os meios de comunicações, os governos não têm se voltado contra o cristianismo. Quem viu a abertura das Olimpíadas, eu não vi, porque não me deu tempo, né? Eu só vi só as críticas. É um escárnio contra a fé cristã. É um escárnio. E a todo momento se faz leis, não só aqui no Brasil, mas em outros países também, abolindo a moral cristã, tudo contra. A gente não está indo bem, a gente está indo mal. E só está piorando. Os jovens e os adolescentes estão compactuando com uma pseudo-religião frouxa e inconsistente, que os pesquisadores chamaram de deísmo moralista terapêutico. E esse deísmo moralista terapêutico tem 5 dogmas, que eu vou falar aqui e os irmãos vão lembrar de alguém que já disse isso. Existe um Deus que criou e governa o mundo, e que observa a vida do mundo na Terra. Observa. Ele não se envolve, ele só observa. 2, esse Deus quer que as pessoas sejam boas, simpáticas e honestas umas com as outras, como ensina a Bíblia e a maioria das religiões. 3, o principal objetivo da vida é ser feliz e sentir-se bem consigo mesmo. 4, não é necessário que Deus esteja particularmente envolvido na vida, exceto quando se precisa dele para resolver um problema. 5, os bons vão para o céu quando morrem. A gente vê, particularmente no meu serviço, mesmo que isso não é, mas já foi criado na igreja, falando algum tipo desses pontos aqui. Direto eu ouço. Da onde eles estão tirando isso? Eu fico olhando assim e falo, não, da onde eles estão tirando isso? Foi da igreja onde eles estavam? Então
fora, porque a Bíblia diz que nossos jovens são seduzidos e adolescentes a todo momento por algum ponto. Essa é a religião, não só dos adolescentes jovens, mas também dos adultos. Os jovens adoram um grau considerável das atitudes religiosas dos seus pais. Nós somos seres imitadores. Grande parte do que você é hoje, você imitou provavelmente seus pais. O resto pode até ter sido uma decisão sua, mas você imitou outra pessoa também, com algum jeito, alguma coisa. A gente tem nossos jeitos, né? Mas a maioria do seu pensamento, do modo de se vestir, do jeito que você fala, o que você acredita, isso foi herdado de alguma maneira dos seus pais. Então isso é muito perigoso, pais. Que tipo de cristianismo você tem passado para os seus filhos? Não no falar só, mas de vida, de se viver. Será que tem algum ponto desse daqui que a sua vida fique explícita que o principal objetivo da sua vida é ser feliz, sentindo bem consigo mesmo? Não que Deus não queira, Ele quer que você esteja bem, mas alguém viu aqui a questão do sacrifício, da cruz de Cristo, peça a sua cruz que siga? Alguém viu? Esse cristianismo ralo, que muitas pessoas estão acreditando, é um cristianismo sem Jesus, sem um sofrimento, e isso é perigoso. E essa nova religião propõe principalmente a melhorar a autoestima, gerar uma felicidade subjetiva e fazer com que todo mundo se relacione bem. Mas não tem a ver com o cristianismo da escritura e da tradição, que ensina o arrependimento, o amor sacrificial e de entrega e a pureza de coração, além de propor como caminho para Deus o sofrimento, o caminho da cruz. Não sei se vocês lembram da tentação de Cristo. Satanás, ele é astuto, ele conhece a Bíblia e a interpretação é melhor que qualquer um daqui. Muito mais. Ele tentou enganar Cristo e seduzir por meio de quê? De filosofias daquela época, poemas lindos, por meio da Bíblia. Por meio da Bíblia. Ele só distorceu o significado. Ele usou ela para pretexto dele. Então isso que a gente tem que tomar cuidado. Será que Satanás está nos seduzindo com alguns versículos da Bíblia, algumas interpretações errôneas, e nós estamos andando nesse caminho, achando que no final Deus vai nos aprovar, mas na verdade não. Vai ser igual lá no te conheço aonde? Então, vamos tomar cuidado, meus jovens. A vida nossa, ela é passageira, curta, e nós não sabemos o dia de amanhã. Como eu me arrependo da minha juventude eu ter feito outras coisas. Como eu me arrependo de ter jogado fora, de ter ouvido meus pais, conselhos bons, né? De ter às vezes sido influenciado mais pelo comportamento deles do que pela fala. Falar, mas você fala isso, mas você faz isso. Mas era melhor ter seguido o que eles tinham falado. Não julgue seus pais. Eles são pecadores como você é. Tá? Conheça Deus, se envolva com Deus. Entregue a vida a Deus. E embora essa nova religião que pareça que é superficialmente cristã, é a religião natural de uma cultura que idolatra o ego e o conforto. O cristianismo sempre fugir por isso. O ego e o conforto. Quantos de nós temos por ego e conforto deixado de fazer aquilo que é excelente para Cristo? Que eu e Micho tenho deixado de fazer por ego e conforto, falando que não tenho tempo, não, isso é muito cansativo, isso... O que eu tenho deixado de fazer?
Então a nossa sociedade, a cada ano que passa, a cada década que passa, tem influenciado e dito que o sofrimento é errado você sofrer. E se te faz sofrer, é errado. Isso é mentira. A Bíblia a todo momento fala que a gente vive constante luta contra o nosso pecado. E isso vai doer. Isso não vai ser bom. A vida é sacrifício. Conclusão, irmãos. Como podemos viver então nessa nova idade das trevas, essa nova idade que está sugando a nossa juventude, né? Nossa juventude alegre, nossa juventude que quer fazer a mudança no mundo, mas ao mesmo tempo está frágil, ao mesmo tempo está sendo seduzida pelo ar secular da nossa época, pelos prazeres mundanos. Ponto 1. Você só alcançará a paz e a ordem que procura quando abrir um espaço no seu coração, na sua rotina, para que a graça de Deus crie raízes. Nós temos que nos envolver mais, nós temos que ler mais a Bíblia, nós temos que orar mais. Que sinônimo, irmãos, adolescentes e jovens, vocês vão cair. Vocês vão ser seduzidos. O mundo ele não está fácil. O mundo tem uma bandeja de todo tamanho seduzindo você para tudo quanto é lado, se você quiser. Então, essa paz e a ordem que você procura, lá no fundo do seu coração, você sabe. Você está procurando paz, você está procurando ordem nas coisas. Você sabe que tem uma coisa errada. Mas os afazeres diários, às vezes videogame, às vezes conversinha no TikTok, vídeos, rola ali, toda hora ali, YouTube, estudos, ele tem tampado sua visão para a realidade, para a falta de desordem no mundo, pela falta de paz que você não sente, você tem que sempre estar intertido com alguma coisa. Porque se você parar para refletir e pensar em quem você é e o que está à sua volta, em quem você quer ser, você vai se sentir desconfortável. Que alguma coisa está errada ao seu redor. Ou alguma coisa está errada com você. E essa paz, essa ordem, só Cristo pode dar. 2. Oração. Orar é entrar em contemplação. É libertar-se das preocupações da carne e adorar e dar glória a Deus, refletindo sua verdade. Lá em Mateus 4, versículo 4 diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso aqui é a resposta que Cristo dá para Satanás, quando ele está tentando, né? Será que a gente não está vivendo um meio político? Desde a época de Roma fala, os políticos falam, a população gosta de pão e circo. É um meio figurativo de falar, mas a população ela gosta de ser entretida, que vai ter picanha no que vem e essas coisas do tipo. E acaba, ano após ano, perdendo sua liberdade. Nós até entre os irmãos de Cristo, a gente tem algumas palavras agora que a gente está se autocensurando, porque pode dar algum processo, alguma coisa, o irmão ficar desconfortável. Homofobia se igualou a racismo. Qualquer coisa que você fala contra, mesmo que não for, você toma um processo. Isso no meio jurídico fala que é guerra processual. E você tira tanto a sua paz, mesmo que você é inocente, que você nunca mais vai falar aquilo contra. Entendemos? A gente, todo tempo a gente está perdendo a nossa liberdade de pregar e de falar que pecado é pecado, simplesmente porque a gente está no nosso conforto, na nossa vida diária, sem se envolver com nada. A gente não quer se envolver com nada. Esse negócio aí, não se preocupe não. Pô, deixa eu estar aqui na igreja, estou lá, converso com os irmãos, pago o dízimo, né? Mas é só fica nisso. Temos que tomar cuidado. A gente também, irmãos, para nos livrar dessa idade das trevas, no trabalho, o nosso trabalho deve
servir não a nós, mas a Deus, e somente a Deus. Devemos encarar o trabalho como uma oportunidade de glorificar a Deus. Para o cristão, o trabalho tem um valor sacramental. A gente tem uma frase muito que a gente fala, né, que é comum dizer, que Adão pecou, eu estou aqui, ó, trabalhando. Rapaz, se Adão, eu vou te falar. Não, quem criou o trabalho foi Deus antes da queda. É só a gente ler lá direitinho lá na Bíblia. Só que ele não sofreu tanto, né, irmão? Mas o trabalho em si, irmãos, ele tem que ser voltado para a glória de Deus. A reforma protestante, quando veio, antigamente, antes dela, tinha muito uma ênfase na contemplação, na vida de oração, na leitura bíblica, e tinha muito uma depreciação nas tarefas braçais. Depois disso, não. Depois da reforma protestante, o trabalho foi enxergado também como uma dádiva divina, e nós tínhamos que trabalhar, ganhar dinheiro mesmo, mas esse dinheiro tinha que servir a uma causa maior, que é sempre ajudar quem está necessitados e a causa de Cristo. Então nós temos que trabalhar e trabalhar bem, sermos o melhor da nossa empresa, sermos exemplos de funcionário. E também na comunidade, como é que a gente deve viver? Viver em comunidade é colocar o bem dos outros à frente dos próprios desejos, quando isso for necessário, para seguir a verdade e a justiça. Um cristão precisa do outro. E anuncia a palavra de Deus. Uma comunidade que não é capaz de encarar os próprios defeitos e amar-se até curá-las, não é verdadeiramente cristã. Na nossa época existe uma fragmentação muito grande dos relacionamentos. A gente vê isso muito, as redes sociais, quando elas foram criadas para aproximar as pessoas. Mas dito isso, na prática tem acontecido ao contrário. Nós estamos nos separando. Nós não convidamos ninguém para nossas casas mais, para almoçar. Nós não servimos o outro. Nós estamos no nosso mundinho fechado. Eu lembro até hoje, quando a gente não podia ter muito acesso ao telefone, meu padrasto e minha mãe, o telefone marcava o almoço com fulano de tal, para a semana que vem, daqui 15 dias a gente ia lá, felicidade danada. Era frango assado e tal, aquele negócio. Hoje não, a gente tem tanta facilidade, mas os irmãos estão tendo a fragmentação, cada um no seu canto, cada um fica lá, outro fica aqui, né? Os irmãos, a gente está perdendo o senso de comunidade. Isso dentro da igreja, irmãos. Fora, então, o negócio está pior ainda. Na igreja primitiva, os primeiros cultos não foram uma igreja dessa, foram ter casas. Os irmãos gostavam de viver juntos. Eles falam que capixaba que não é muito receptiva, mas os cristãos são a nossa identidade principal, não é ser capixaba, é ser cristão. O cristão, ele gosta de viver em comunidade. Ele é uma comunidade. Se a gente não viver em comunidade com os desigrejados, a gente vai morrer. Nós vamos morrer. Adolescentes, jovens, pelo menos aqui na igreja, né? Nessa igreja, eu vejo muito envolvimento, todo mundo querendo ficar junto, para a glória de Deus. Não vamos perder isso, só vamos aumentando. Mas, em geral, no mundo, nós estamos vivendo individualmente, cada um no seu canto. Para encerrar aqui, os jovens e adolescentes, eu falei que naquela época os apóstolos eram jovens, 18 anos, 19, 20, 21, jovens. O que vocês podem fazer nesse mundo e na igreja para fazer a diferença? Se vocês forem ficar solteiros, fiquem solteiros para a glória de Deus. Realmente sirvam a obra, vivam para Deus. E os que querem se casar, casem, tenham filhos. Quando os hebreus estavam na Babilônia, eles estavam sendo escravizados,
Deus em nenhum momento falou assim: não tem filho não, o mundo está difícil aqui. Tá doido? Não, eu não vou ter filho aqui não. Aqui, eu sou escravo, por que eu vou ter filho? Meu filho vai nascer escravo, já vi, nascer escravo. Agora hoje, um mundo só de bonança, fralda descartável, o Vitório não vai precisar mais lavar as fraldas com a mão, nem Lucinha, não é Lucinha? É só comprar. A gente está querendo ter filho. Que sociedade sobrevive, irmãos, sem ter jovens e crianças? Todo mundo vai morrer. Minha irmã mora lá na Praia do Campos, né? Quando eu dou uma andada lá nas ruas, como aquela comunidade já está velha, eu fico olhando, eu falo: irmã, antigamente aqui eu ouvi que tinha mais jovens, agora você vê mais senhores na rua, vê poucos jovens, né? E estatisticamente, não vai mais, nas estatísticas já falam, isso é fato. Os jovens hoje casados não têm menos filhos. Aqueles que têm um, dois no máximo, e tem uns que querem ver a vida toda sem. Legal, beleza. Na Bíblia não é proibido e não é pecado você não ter filho. Mas eu vou te fazer uma reflexão. Olha bem no seu coração e se pergunta por que você não quer ter. Será que não é egoísmo seu? Por algum bem que você quer ter? Aí isso se torna pecado. Então assim, jovens, adolescentes, tenham filhos, ame seus cônjuges, ame suas comunidades, onde vocês vivem, faça diferença. Faça diferença, irmãos. Nós temos que fazer diferença. Jovens e adolescentes, façam diferença. Mas não façam diferença fazendo barulho, gritando, não sei o que, mas ter as suas atitudes de amar uns aos outros, de amar a sua comunidade, de estudar. A gente mora numa comunidade carente, ele médico, advogado, e volta para casa, se você sai do bairro, para ajudar as pessoas do seu bairro a sair da zona da miséria, às vezes, da ignorância. Seja voluntário. Não ganhe dinheiro, fique rico e saia da comunidade, tchau, rebelde, se vira para lá. Nós precisamos ter essa comunhão e ter raiz com a nossa comunidade. Então, irmãos, o cristianismo não retrata apenas, não retrata apenas um conjunto de crenças proposicionais acerca de certos tipos de entidades sobrenaturais. O cristianismo trata fundamentalmente de um modo de vida. É um modo de vida que nos convoca para algo além do simplesmente terrestre, além do simples florescimento humano. Ele te convida a ser como Jesus Cristo. A vida cristã trata de dar tudo a Deus o tempo todo. A pessoa ideal não é seu pai, não é o pastor Gilmar, não é o amigo, não é o professor experimental. A pessoa ideal é aquela que, atendendo ao chamado de Deus, assemelha-se a Cristo em todas as coisas. Quer sofrer na vida? Quer passar por perrengue? Não ter muito sucesso? Portas fechadas? Ore a Deus para você ser igual a Jesus Cristo. A única pessoa ideal que pisou na face da terra. Não durou 3 anos. Depois que anunciou o seu ministério. E Cristo fala para a gente seguir Ele. Então a vida cristã, jovens, adolescentes e adultos, é uma vida de sacrifício. Uma vida também de felicidade no meio de batalhas familiares, no meio de perdas familiares, no meio às vezes de problemas de todas as espécies, mas você sempre vai estar seguro em Jesus Cristo. Você nunca vai perder. O perder agora é o ganhar no futuro. Então, jovens e adolescentes,
a primeira mensagem desse mês dos jovens é essa: seja como Cristo, não seja como Neymar, não seja como Messi, Cristiano Ronaldo. Olhe para Cristo, procure saber quem foi, quem é, que falava, como agia, como andava, o que escolhia. Eu posso te falar, a felicidade plena vai encontrar você. Amém? Agradeço pela oportunidade, agradeço também esse monte de jovens que vieram hoje, né? A igreja hoje está bem cheia, que vocês possam voltar mais vezes, tá bom? Amém.